empregado pedir a rescisão, né, por algum motivo causado pelo empregador, que possibilite ele, mesmo com pedido de demissão, que não seja caracterizada como pedido de demissão, e sim como rescisão indireta do contrato de trabalho. Pois bem, hoje então a gente começa a nossa última modalidade aí, que é a rescisão por justa causa. Da mesma forma que a gente fala aí sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, onde o empregador ele dá um motivo, né? Ele comete aí uma falta grave, ensejando aí motivos para que o empregado peça aí uma rescisão, né, de forma indireta. Da mesma forma, né, a justa causa, ela também ocorre quando o empregado ele comete uma falta grave, possibilitando assim ao empregador que seja dispensado, né, sem que tenha direito aí a receber todas as verbas rescisórias que faz jus quando se dispensa o empregado sem justa causa, sem motivo cabível, tá? Então, a primeira aí que a gente vai abordar, né, tá lá no primeiro inciso, é o ato de improbidade. O ato de improbidade, né, quando a gente fala assim, um ato de improbidade, um ato improbo, é aquele onde ele acontece, né, por uma pessoa desonesta. O empregado ele causa assim danos ao patrimônio do empregador, tá? Com o objetivo aí de alcançar para si alguma vantagem, ok? Então a gente tem assim que o ato de improbidade, a gente tem alguns exemplos aí como furto, roubo, extorsão, falsificação de documentos, né? Apropriação indébita de valores da empresa. Pois bem, quando o empregado comete um ato de improbidade, ele está sujeito aí a ser dispensado por justa causa. Lógico que a todo momento, quando a gente fala de justa causa, a gente tem que pensar o seguinte: até então, acredito eu que vocês estão pensando do lado do empregado, né? Mas vamos pensar um pouquinho do lado do empregador, porque isso é comum, né? Eu estou estudando aqui o direito do empregado, então quero saber tudo que me atende, né? Tudo que vai aí me socorrer, né? Todos os direitos que eu tenho como empregado. Mas vamos pensar um pouco de outra ótica, né? Vamos pensar que a gente tem uma empresa, que a gente tem empregados, né? Pessoas trabalhando para a gente, né? Então, como que eu posso agir para que comprove que esses atos praticados pelo empregado, eles são atos passíveis, né, de uma rescisão por justa causa? Aí o pessoal vai falar assim, 3 advertências. Perfeito. É, Entretanto, a gente não precisa de numerar 3 advertências, né? A advertência nada mais é do que um documento comprobatório que o empregado ele vem praticando atos em desacordo com o seu contrato de trabalho, tá? Então, há necessidade de comprovação de 3 advertências? Não, não há necessidade de 3 advertências. Pode ser 4, 5, uma, né? Isso independe, tá, gente? Não há necessidade aí de ser exclusivamente ou unicamente 3 advertências, tá? Mas a advertência é uma forma de comprovar que esse empregado efetuou, né, atos irregulares, atos ilícitos, atos ilegais, tá? Então, advertência é uma forma de provar. Boletim de ocorrência, né? O rapaz furtou. Então, vamos lá, chama a polícia, mostro para ele, para a polícia ali, a filmagem das câmeras, né? Ou desconfiado que esse funcionário vem praticando algumas vezes, né, esse tipo de ilicitude, né, que é furtar, subtrair para si alguma coisa como vantagem, e às vezes, né, eu conhecendo algum policial, alguma coisa assim, né, alguma pessoa da área, eu posso até, junto com a polícia,
bolar aí, né, tentar demonstrar esse ilícito, né? Então, assim, fica comprovado através de um policial do ilícito praticado. Mas olha só, gente, tudo tem que ser feito respeitando também o ser humano, né? A gente não pode querer, por exemplo, é, fazer vistoria na bolsa de fulano, né? Só por causa de uma suspeita. Isso pode acarretar, inclusive, dano moral, porque fere o direito da pessoa, o direito de intimidade da pessoa, né? Então, a gente mesmo, para tomar qualquer atitude, a gente tem que estar ciente do que está fazendo, tá? Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? É que a partir do momento que a gente toma uma atitude de dispensa por justa causa, cabe ao empregador comprovar aquela justa causa. Então, o empregador, ele deve demonstrar de forma documental, de forma formal, que existem subsídios para aquela dispensa, tá, gente? Não é só assim, vou mandar por justa causa e o empregado depois se vira. Não, não é assim, né? Até porque, se esse empregador não tiver documentos suficientes para comprovar essa justa causa, o empregado ele pode ingressar na justiça, né, com uma ação aí para reverter a justa causa, né? Ou seja, eu não concordo com a justa causa, entro com a ação, comprovo que não houve ilicitude, que não houve ato ilegal, que não houve afronta ao artigo 482 da CLT, né? E aí vai caber ao empregador comprovar todas essas afrontas. E como que esse empregador vai comprovar? Através de documentos, através de testemunha, né? Mas se não tiver documento, câmera, filmagem, foto, nada assim plausível de comprovação, certamente essa justa causa será revertida, né? E o empregador terá que arcar com todas os valores e as verbas rescisórias que esse empregado teria jus, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, tá bom, gente? Então, a todo momento, atenção na forma da demissão, né? Atenção no caso de dispensa por justa causa, porque você, como empregador, você tem que ter documentos plausíveis para comprovar essa forma de rescisão, tá bom? Então, o primeiro aí que a gente falou foi o ato de improbidade, né? Que é aquele praticado, pessoa desonesta, né? Que subtrai para si é, algum objeto, alguma coisa, pensando, né, em obter vantagem, tá? O segundo aí que a gente vai falar, a letra B, é a incontinência de conduta, que consiste aí na conduta irregular do empregado, que atinge a moral do ponto de vista sexual, tá, gente? E aí, quando a gente fala de incontinência de conduta, lembrem que essa incontinência de conduta seria o assédio sexual, tá? O assédio sexual. Então, olha só, ele tem cunho sexual, né? Aquele assédio diferente um pouquinho do assédio moral, que daqui a pouquinho a gente vai falar, mas tem um assédio sexual, né? E aí a gente vê o quê? Manter a amante no recinto de trabalho, conjunção carnal dentro do ambiente de trabalho, né? Você não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas pegar aí funcionários, né, dentro de depósito, dentro de, sei lá, enfermeiro, às vezes já deve ter visto algumas coisas, né, mas não sei. Então, tudo isso, se ficar comprovado, né, pode ser rescindido o contrato de trabalho desse empregado por justa causa, porque ele está praticando um ato, uma atitude ilícita ali no ambiente de trabalho, ou seja, ele não está agindo, né? A conduta dele não está sendo adequada, tá? E aí, incontinência de conduta, quando ela não é adequada para o ambiente de trabalho, porque ela tem aí a visão sexual, tá? A letra C, mau procedimento. Diferentemente da incontinência de conduta, o mau procedimento
ela é a conduta irregular do empregado, né, que atinge a moral. E aí a gente não está falando mais de sexual, e sim de moral. Tá? O que seria isso? Por exemplo, igual eu dei o exemplo, dirigir veículo da empresa sem habilitação, sem autorização. Né? Isso é uma conduta irregular do empregado, tá? Do ponto de vista geral, mas que não engloba a questão sexual. Então, qualquer atitude, né, que o empregado venha praticar, né, a forma de agir, a forma de falar, que não tem a ver com conteúdo sexual, né, que seja praticado sem autorização, que seja praticado aí no intuito, né, de prejudicar a empresa, como a gente tem o próprio exemplo aí, danificar equipamentos da empresa, né, uso de tóxicos. Então, tudo isso que não for matéria sexual, ele enquadra como um mau procedimento, que seria também passível aí, de uma rescisão por justa causa. Bom, a letra D, a gente tem negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. E é a conduta irregular do empregado que pratica por conta própria ou por meio de terceiros atos de comércio de forma desleal, concorrendo com o empregador. Gente, um exemplo prático disso aí que eu gosto de falar, e que há pouco tempo, hoje eu não sei mais se existe, que há pouco tempo existia, pouco tempo que eu falo assim, há uns 20 anos atrás, né, eu sei que tinha, porque quando eu mudei para o apartamento lá onde eu moro, me foi ofertado, né, foi uma conduta, assim, de um funcionário da época da NET, não era NET, né, eu acho que era o Way Brasil, que me ofertou todos os canais de TV a cabo liberados e eu pagaria para ele um valor anual, um negócio assim. Aí todo ano, né, paga, por exemplo, se eu pagasse, bom, não me lembro mais, não me recordo, mas vamos supor, em vez de eu pagar R$ 100 todo mês para a NET, eu pagaria para ele R$ 100 por ano e pagaria uma fatura para a NET de, vamos supor, de uns R$ 30 por mês. Né? Então ele me colocaria na net ali, na Way, né? No produto mais barato da Way, né? E pagaria para ele um por fora, para ele liberar todos os canais para mim. Isso me foi ofertado na época, eu não quis fazer, né? Depois descobri que no meu apartamento tinha um ponto liberado, que não era nem pago, ele era liberado. Mas essa atitude do empregado da Way na época, de me ofertar uma forma de causar prejuízo à empresa, né? Ou seja, a empresa, ela, a comercialização dela seria plano de internet e TV a cabo. E ele estava ali, de certa forma, né, praticando um ato de comércio de forma desleal, ou seja, ele estava pegando o produto de uma empresa e transformando como um produto dele, né, ou seja, ele recebia um valor para liberar mais canais, né, ou seja, é visível aí essa negociação praticada por conta própria, sem autorização do empregador. Se a empresa descobrisse, lógico que esse empregado estaria aí certamente demitido por justa causa, tá? É, outro ponto que às vezes a gente deve abordar, por exemplo, eu tive em 2015 mais ou menos uma experiência com um professor, tá? É, de TCC, que ele estava ali para ensinar para os alunos a metodologia, né, orientar, e aí na hora de entregar os trabalhos, ele cobrava um valor para fazer correção e colocar os textos de acordo com as normas da BNT. Então, assim,
Além disso, ainda promovia cursos de pós-graduação de outra instituição dentro da instituição, né? Então, o que aconteceu? Foi comprovado, né, depoimentos de alunos, documentos, que esse professor ele estava praticando aí um ato dentro do estabelecimento, né, um ato de comércio de forma desleal, onde além de não realizar suas atividades como deveria, ainda ofertava serviços e planos, né, de uma empresa que depois descobriu que era dele, da pós-graduação, de forma desleal para os alunos de uma instituição de ensino que também ofertava um curso de pós-graduação. Então, assim, comprovado tudo isso, ele foi dispensado por justa causa. Ó, que tristeza, essa matéria é tão chata, professor. Acho que deveria até pagar mesmo. Uma matéria, né? Não, mas a pessoa pagar, tudo bem. Agora, pagar para o professor que estava ali para ensinar para ele, Ah, é um não, absurdo, além de né? pagar a faculdade, pelo amor de Deus, aí não. Pois não, Carla. Carla? Acho que foi um Tainá? acidente. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de saber, porque no caso, segunda-feira passada, teve aquela greve dos ônibus, né? Sim. E não consegui ir trabalhar. Eles podem descontar no meu salário? Olha, poder pode, tá? Geralmente as empresas, elas têm aí um bom senso, né, de não fazer esse desconto, porque é algo que não foi possibilitado pelo empregado, né? É algo além do empregado. Mas pode acontecer o desconto, sim. Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok, então continuando, né? Já que ninguém mais tem algum questionamento, vamos continuar aqui. Bom, letra E aí, a gente temos aí condenação criminal do empregado, só que essa condenação ela tem que ter transitado em julgado. O que é uma condenação transitada em julgado? Tá? A condenação, quando há, né? A gente fala que essa sentença, que essa determinação transitou em julgado quando não há mais nenhuma possibilidade de recurso, tá? Ou seja, aquela pessoa, aquele empregado, ele não tem mais para onde recorrer, né? Ou seja, aquela pena ali, aquela determinação, ela já é definitiva. Ela não é mais passível de alteração, tá? E ainda, essa condenação que transitou em julgado, ela ainda não pode ser passível de suspensão da execução da pena, tá? O que é suspensão? Por exemplo, a pessoa, às vezes o crime não é tão grave, ou ele está ali em um regime aberto, que tem que só comparecer para assinar um livro numa secretaria. Então, assim, são penas mais brandas que é possível suspender aquela execução, que é possível deixar de realizar a prisão do empregado, né? Lógico que ele é um condenado criminal? Tá? Mas se houver aí a suspensão da execução da pena, né? Ou se até essa suspensão ou até a, a exclusão, né, dessa condenação ou definição se ele vai ser condenado ou não, se ainda não houver o trânsito em julgado, ou seja, se ainda for passível de qualquer possibilidade de alteração, esse empregado não pode ser dispensado por justa causa, tá?
por esse motivo, não. Ok, gente? Bom, mas ele ficou preso por mais de 30 dias, né? Aí 30 dias ele pode ser mandado embora por justa causa? Pode, mas não por condenação criminal, né? Ele pode ser rescindido aí seu contrato por outra cláusula que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Letra F. Letra F é conhecido como desídia no desempenho das suas respectivas funções. A desídia, ela trata da figura aí, jurídica que remete à ideia do trabalhador negligente, relapso, aquele que pratica atos desatento, né? Ele não apresenta interesse na continuidade do trabalho, né? Comete erros repetitivos, não preocupa muito com o horário, né? Sai mais cedo, chega mais tarde, não cumpre horário de intervalo para almoço, né? Ou seja, é aquele empregado que não mais atua de forma condizente para a qual foi contratado, né? Então, assim, é aquele empregado que não mais pratica os atos com atenção, né? Ele é bem negligente mesmo com suas atividades, tá? É aquele... aí o pessoal fala assim, professor, eu quero ser mandado embora, mas a empresa não quer me mandar, e aí eu vou começar a faltar, fazer corpo mole, né? Bom, cuidado nesses pontos, porque se isso começa a acontecer, né? O empregado não bate meta, que é uma obrigação, né? Vamos supor que tem lá no contrato, né? Não é que tipo de meta que ele é pressionado todo tempo, mas não bate a meta, não trabalha direito, não faz as suas atividades, deixa de fazer aquelas atividades corriqueiras de forma que fazia anteriormente, começa a chegar atrasado, começa a faltar, né? Isso tudo aí porque o empregado vem fazendo corpo mole para forçar uma rescisão contratual sem justa causa, né? No entanto, o cuidado ele tem que ser tomado porque a partir do momento que esse empregado começa a atuar dessa forma, pode também o empregador, como a gente já viu em todo contrato de trabalho, nós temos dois lados, né? Ele é bilateral, né? Que a gente já conversou várias vezes. Da mesma forma, esse empregado, ele pode, esse empregador pode interpretar, né? Que esse empregado vem atuando de forma negligente, né? E enquadrá-lo aí nesse item da desídia, tá, gente? Nesse item aí, onde o empregado pode até mesmo ser rescindido por justa causa, tá? Então, cuidado quando o empregado tiver vontade de sair da empresa e que a empresa não quer negociar ou não quer fazer a rescisão, tá? Letra G, embriaguez habitual ou em serviço. Bom, a nossa CLT, ela definiu aí que o empregado, né, que se apresentar embriagado sempre, ou seja, né, não existe a questão da não eventualidade todos os dias, né, ou quase todos os dias aí esse empregado se apresenta embriagado, né, ou ainda durante o serviço ali ele bebe, utiliza aí de substância alcoólica, né, ou até mesmo de substâncias tóxicas, e ele pode ser enquadrado nesse inciso, tá? Então, isso acontece muito, né? Pelo menos eu conheço muita gente que, por exemplo, às vezes trabalha de manhã, na hora que vai almoçar, ele toma uma cachaça, né? Almoça, às vezes toma uma cerveja. Gente, isso, e volta a trabalhar, né? E isso pode caracterizar embriaguez, tá? Mas eu estou no meu horário de almoço.
mas o seu horário de almoço está dentro ali do seu horário de serviço. Então, se torna uma embriaguez em serviço, passível aí de justa causa. Lógico que existem as exceções, porque pode acontecer a embriaguez e essa embriaguez, né, ser matéria aí de uma doença, que é o alcoolismo, tá? Então, quando se fala, minha esposa tá querendo aparecer, gente, ó. Quando se fala de embriaguez, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque se esse empregado ele apresenta, né, algo relacionado ao alcoolismo, né, ou seja, que ele é doente, que ele é alcoólatra, certamente ele vai ser mandado para uma clínica, para tratamento, e aí ele deixa de existir a questão da embriaguez habitual ou embriaguez em serviço e passa a existir uma doença que é o alcoolismo. Aí esse empregado, né, esse empregador deixa de ter o direito de rescindir por justa causa, né, passando aí a acompanhar o tratamento do empregado. Ô, gente, só um instante, por favor. A gente voltei, tá? Vamos dar continuidade aqui. Aí já caminhando aí para ingressarmos na nossa segunda etapa, né? Como eu disse, para até a letra M ou N, não sei. Tá? Pois não, Elizabeth? Boa noite, professor. Boa noite. E quando a empresa percebe que esse empregado está ficando constantemente embriagado e decide fazer a dispensa sem a justa causa, ele pode fazer isso? Sem justa causa? Ele percebe que não dá mais para manter esse empregado no quadro de funcionários e ele percebe que ele está indo trabalhar, né, mais vezes embriagado e ele dispensa. Certo. Aí Olha ele só. pode fazer? Vai cair naquela situação. Ele pode demitir, mas se o empregado recorrer na justiça e provar que se trata de uma doença, a empresa certamente vai ter que reintegrar, né? Porque se ele é doente, ele não pode ser dispensado, tá? Até que seja tratada essa doença. Então, assim, demitir, pode demitir? Pode, por justa causa ou sem justa causa. Mas se ficar comprovado em ambos os casos que se trata de uma doença, né? Ou seja, que ele é alcoólatra mesmo, né? Ele certamente será reintegrado ao trabalho, ok? Reintegrado na empresa, ao trabalho é outra coisa, mas vai ser reintegrado à empresa para tratamento de saúde. A embriaguez ou alcoolismo não é aquela que a gente fala, ele toma todo dia na hora do almoço, ou ele chega na segunda-feira embriagado, mas aí na terça não chega, né? Aí, né? Na sexta ele chega, na quinta ele chega, às vezes foi jogar a bola na quarta-feira e tal, aí a gente tá colocando mais pro lado do homem, né? Que geralmente joga bola aí durante a semana. E ele chega no outro dia com ressaca, chega embriagado e tal, tá? E isso é uma forma de chegar alcoolizado na empresa, não quer dizer que se trata de uma embriaguez, tá? Então, assim, é algo complicado de se comprovar, né? Mas se comprovado, ele gera essa rescisão por justa causa, né? Lógico que todo dia o cara toma cachaça, toma cerveja na hora do almoço, né? Final do expediente, sai dali, vai direto pro boteco. Já existe esse indício que essa pessoa ela é alcoólatra, né? Ou ela está abusando do álcool. Então, assim, se tiver essa embriaguez em serviço
de forma habitual, constante, que não seja o alcoolismo, que não seja doença, né? Ou seja, ele não é alcoólatra, mas está chegando constantemente alcoolizado, aí pode ser rescindido por justa causa, e se a empresa resolver rescindir sem justa causa, por mera liberalidade dela, ela pode fazer. Atenção, se comprovado que ele tem uma doença que é o alcoolismo, independentemente justa causa ou sem justa causa, certamente ele vai ser reintegrado ao quadro de funcionário da empresa. Tá bom? Bom, gente, no H aí, só para a gente encerrar a aula de hoje, violação de segredo da empresa, né? Quando a gente fala de segredo, a gente está falando assim de uma coisa preocupante, né? É uma coisa voltada assim para a área jurídica mesmo, porque é algo, quando a gente fala de segredo da empresa, a gente está falando aí de algo privativo da empresa, né? E esse algo privativo pode ser situação econômica, estratégia de marketing, revelação de alguma forma. Já pensou? O empregado aí da Coca-Cola, ele informa para o pessoal da Pepsi qual que é a fórmula da Coca, né? Pensa para vocês ver essa informação de uma fórmula, né? Ela é o que ela gera para a empresa, né? É o prejuízo que ela vai gerar para a empresa. E se a empresa descobrir, né, essa divulgação, que esse empregado será demitido por justa causa, mais do que justo, né? Porque segredo da empresa é algo inviolável, né? Outra coisa, o pessoal às vezes sai, a empresa está quebrando, a situação financeira da empresa está ruim, que não paga em dia, então sim, são fatos, né? De situações privativas, situações da empresa. É diferente de um empregado comentar com outro empregado, né? Um empregado comentando com outro, conversa entre eles ali de questão empresarial. Não há revelação, violação de segredo, porque ambos já sabem da situação da empresa. Agora, se um empregado X revela para um terceiro que nada tem a ver com a empresa, aí sim, né, está configurada aí a violação do segredo da empresa. Mas basta a empresa falar? Basta a empresa mencionar isso e demitir por justa causa? Da mesma forma que a gente começou a aula, né, eu vou encerrando da mesma forma, né? Ou seja, a empresa tem que comprovar a ilicitude, ela tem que comprovar que o empregado praticou os atos passíveis para rescisão por justa causa, né? Então, como que ela prova? Boletim de ocorrência, depoimento, prova testemunhal, prova formal, né? Documental, prova material, câmeras de segurança. Então, qualquer meio, desde que seja um meio plausível, um meio possível, um meio tangível. Tá? Então, não é possível apenas a alegação. Porque no direito, quem alega e nada prova, na verdade, nada está alegando. Tá, gente? Então, cuidado com isso aí. Né? Então, o empregado cometeu qualquer ilicitude passível de demissão por justa causa, essa justa causa tem que ser comprovada, essa ilicitude tem que ser comprovada. Só para a gente encerrar a aula de hoje, quando que eu aplico uma penalidade, quando que eu aplico a justa causa? A penalidade e a justa causa, né, que seja de advertência, que seja de suspensão do dia trabalhado, né, a justa causa, né, de dispensa por justa causa, ela deve ocorrer de forma imediata, tá? Não adianta o empregado praticar um ato de furto e eu daqui 6 meses falar assim, 6 meses atrás, lá em maio de 2021, você furtou um celular aqui da loja, então vou te demitir por esse motivo. Não pode, tá, gente?
mesmo tendo acontecido, se a empresa não tomar a atitude de imediato, essa justa causa, ela perde o efeito, tá? Ou seja, o momento para praticar a justa causa, para praticar a advertência, é de imediato. Se passou aquele momento, perde-se o efeito. Qual que seria o imediatismo? O imediatismo é ou na hora ou na primeira oportunidade que você vir o funcionário, né? Ah, aconteceu sexta-feira, 6 horas da tarde, e eu só fiquei sabendo de noite, e ele não trabalha sábado e domingo, só trabalha segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da manhã, chegou, aplica-se a advertência, aplica a penalidade, tá? Aconteceu meio-dia, 1 hora eu encontrei com ele, aplica-se a advertência, aplica a penalidade, tá? Aconteceu no dia 1º de novembro, dia 15, eu vou aplicar, ele já teve aqui várias outras vezes, ou eu não consigo provar que ele deixou de comparecer à empresa, pede o caráter de imediatismo. Bom, gente? Bom, então com isso a gente encerra a aula de hoje, né? Fiquem com Deus aí, até a próxima aula, tá? Boa noite. Boa noite. Ô, professor, Eu já ia chegar lá. Já ia chegar lá. tá bom, vou Maria, esperar. não, Maria, não é? Maria Isso, Aparecida. Aparecida, pois não, Maria. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como você me explicar aquela atividade que está lá para fazer? Acesse? Atividade que tá para fazer? É, 6? é. Que 6? Que está lá no portal. Não, não liberei atividade a semana, não. Ah, então é por isso. Eu tô Eu quebrando vou, a cabeça, porque eu achei que você não, já tinha liberado ela. não, vou liberar quarta-feira, que é a nossa última Ah, atividade. isso mesmo, que você tinha falado que era a última. Ah, não, Isso, então tá quarta-feira, tranquilo. tá? Não, tá tranquilo. Tá joia, Obrigada. então. De nada. Boa noite. Boa noite.
Fala, Elton. Sumiu, hein, senhor? Ué.
Olá, gente, tudo bem? Bom, a nossa matéria aí tá caminhando bem pro finalzinho mesmo. Estamos até adiantados com ela. Então é o seguinte, hoje a gente encerra. Próxima semana vocês estão liberados aí, né, da nossa disciplina. Lembrando que nesta quinta temos atividade, na próxima quinta também, tá? Mas aula expositiva. Nós temos ainda uns 10, 20 minutinhos apenas, que encerramos a nossa disciplina, tá bom? E aí, lembrando, quinta-feira, nas próximas 2 quintas, temos atividade, valendo 5 pontos cada um, e segunda-feira que vem, vocês estão liberados da aula. Tendo algum questionamento, alguma dúvida, podem me chamar, tá? Que eu tento esclarecer alguma coisa, tá bom? Pois não, Nilson. Ô, Breno, boa noite. Tá bom, meu Aqui, eu amigo? não. Tudo bem, graças a Deus. Eu não consegui fazer a sua atividade ontem de direito coletivo do trabalho. A configuração do meu portal não deu para poder ler o enunciado das questões. É mesmo. Vou fazer Sério. o seguinte, Nilson, eu abro na quinta-feira. Vou abrir ela de novo na quinta, tá? Vou abrir para todo Uhum. mundo de novo na quinta. E aí vocês façam lá, tranquilo? Não, beleza. De tributário tava tranquilo, tava dando para ler, tudo bacaninha, deu para fazer. Ah, Agora, de coletivo do trabalho, realmente desconfigurou, tinha uns parênteses, uns às vezes a gente porcento larga, no às meio. vezes a gente deixa esse trem de lado também. É, Pôr não, fogo nesse beleza, então. negócio. Todo mundo É, cansado já, final de ano, final de semestre. tá, Semestre a que gente vem já volta tá. presencial, né? A gente já tá meio esgotado mesmo, falar a verdade. Ó, essa pandemia esgotou todo mundo, né? É, E aí é volta, velho. não volta, essa confusão toda. Não, Mas semestre que tranquilo. vem nós estamos presencial novamente, se Deus quiser, Se Deus quiser. né? Então, falou, Breno. Obrigado, viu? Ah, mas aí quinta-feira eu libero novamente, tá? Vou dar Tá, uma não, olhada lá o que tranquilo. aconteceu. Eu até Tá. recebi uma mensagem, se eu não tiver enganado, do Vander, Isso, mas eu até eu liguei pro Wander ontem não também. olhei, gente, contar minha vida pra vocês choram. Não, Não, mas tá não tô tranquilo. tendo tempo. Aproveitando, o Nilson, tem alguma coisa para analisar o seu currículo lá, o seu histórico? Ô, Breno, eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal. Não, Isso mas aí, conta? não, pós-graduação não entra. Não entra, né? Não, Não, eu acho que não. Acho que é aquele plano mesmo. não, então beleza, Então, beleza. tá? Obrigado, Valeu. viu, Breno? Ô, Vander, eu vou olhar o seu, tá? Em janeiro agora eu já olho. Eu já comecei a olhar alguns, olhei do Emerson hoje, tem o Cláudio. Vou olhar o seu, Vander. E a gente já faz as adaptações, adequações necessárias lá, né? A do Emerson, por exemplo, eu consegui visualizar lá que tinha algumas matérias que ele já tinha feito, né? Então, apesar que ele está no período correto, mas vai reduzir umas 3 matérias que ele ainda teria que fazer, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, tá, gente? Bom, então vamos lá, vamos dar andamento aqui na nossa disciplina, né? Pra gente encerrar e todo mundo vai descansar e dormir mais cedo. Eu ainda vou até tarde, mas são. Deixa eu só procurar achei meu carregador aqui. Porque senão a bateria acaba e não tem jeito nem de continuar a aula. Bom, gente, vamos lá. Então, dando continuidade, a gente falando aqui sobre direito coletivo do trabalho. Durante esse semestre, acho que foi algo exaustivo, tanto que nós falamos da direito coletivo, de greve, de paralisações, de contribuição de sindicato, né? E hoje
a gente caminha aí, como eu tinha falado no início, para findar a nossa disciplina, né? Onde a gente é sobre contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidade sindical. E com isso encerramos a disciplina. Bom, a contribuição confederativa, a base legal é a própria Constituição Federal, que dispõe que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Isso está previsto lá no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Essa contribuição, ela não tem natureza tributária, não por... Só um instante, gente. Bom, voltando aqui, né, a contribuição ela não tem natureza tributária, ela não pode aí ser exigida dos trabalhadores, né, não filiados aos sindicatos, tá? A nova legislação, né, trabalhista, ela veio revogando essa contribuição confederativa, né? Então, ela não mais existe, tá? O que existe são as mensalidades sindicais e que daqui a pouquinho a gente chega, né, para falar delas, tá? Então, existe uma situação contraditória relacionada a essa contribuição, que ela deixa de existir, né, por causa da própria legislação que ela veio sendo alterada, tá? E com isso a gente tem alguns entendimentos, tanto do TST, né, quanto também do STF, que são alterados com essa alteração legislativa da Lei do Trabalho, porque ela deixa de tornar, né, ou seja, ela passa a ser não obrigatória, o que dificulta até mesmo para o sindicato a mantença do sindicato da forma como ele existe, né? E o sindicato, então, deixa de perder um pouquinho de sua força aí, tá? A segunda contribuição que a gente vai mencionar hoje é a contribuição assistencial, que tem por base a CLT, tá? Onde ela pode ser fixada por sentenças normativas ou até mesmo acordo e convenção, para fins aí de custeio das atividades assistenciais do sindicato, geralmente até mesmo para que o sindicato participe aí das negociações coletivas, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, o sindicato ele tinha mais força, né, antes da nossa nova legislação trabalhista, e as participações nas negociações coletivas eram obrigatórias, chegando até mesmo aos reajustes salariais serem pautados pelo próprio sindicato, né? Hoje isso está acontecendo com menos frequência, né? Apesar que ainda existe, né, uma participação do sindicato, a briga do sindicato por alguns direitos dos trabalhadores. E o que pode ser notado também é que aquele trabalhador que às vezes é representado por um sindicato, ele tem os direitos mais respeitados, mais garantidos. A contribuição, ela não tem natureza tributária, tá? Então, novamente, ela não pode ser cobrada de trabalhadores não sindicalizados, e esses trabalhadores, né, caso haja essa cobrança, eles podem se opor à mesma.
E por último aí, para a gente finalizar, tá? Porque o próximo andamento aí que a gente daria seria em sentido de processo de trabalho, organização da justiça, né? E aí a gente deixa isso para o próximo semestre, ok? Quando a gente for trabalhar o processo do trabalho, tá, gente? Então, semestre que vem, já adianto para vocês. 19º, 8º e 7º período, tá? Não vou falar com certeza, mas 19º vão trabalhar aí processo do trabalho e processo penal, tá? Então a gente já finaliza também, né? Principalmente o pessoal do 10º que está formando aí. Então, organização da justiça, processo trabalhista, a gente deixa para o próximo semestre. Então, para a gente finalizar, turma, como eu tinha antecipado, nós estamos bem adiantados na matéria, né? Essa questão de aula não presencial, eu acho que inviabiliza muitos questionamentos, então fica até chato, né? Mas, como a gente falou, semestre que vem estamos juntos aí novamente. Bom, sem maiores delongas, para finalizar, a mensalidade sindical, essa mensalidade ela é prevista no estatuto de cada entidade sindical e é paga apenas por aqueles associados sindicalizados, pois esse associado, né, essa pessoa sindicalizada, ela se beneficia dos serviços prestados por aquele sindicato, né? Então, por exemplo, um que eu acho ótimo na questão dos sindicatos professores, é por isso que eu não paro de contribuir com a minha mensalidade sindical para o sindicato, é bolsa de estudo, né, para os filhos da gente. É fantástica a questão da bolsa, porque assim, é um benefício que o sindicato fornece, né, o sindicato dos professores, que, por exemplo, eu tenho aí 40% numa escola de desconto. Se meu filho estudar na mesma escola que eu trabalhar, eu cheguei a ter 80% de desconto, né? Minha esposa é professora, então se ele estudar onde ela trabalha, 80% de desconto. Então, assim, que aí quando você para, pô, eu recebo aqui 1.000, mas o sindicato me dá uma bolsa de mais 500, então meu salário, na verdade, chega a ser 1.500, né? Então é algo, a questão dos sindicatos, no sentido dos benefícios ofertados. Gente, vocês estão me escutando? Sim, que deu defeito justamente agora. Eu tô. Bom, nossa, estão me ouvindo? Gente, aí, vocês estão ouvindo agora? Sim ou não? Beleza, então. Vamos então caminhar aqui para o finalzinho, né? Então, olha só, é legítima a exigência conforme estabelece o estatuto da entidade sindical, né? Pois sendo aí a filiação ao sindicato uma faculdade onde só aqueles trabalhadores interessados que vão realizar a contribuição, né? Como eu disse aí, é mediante mesmo o interesse, mediante os benefícios, né? Ninguém é obrigado a sindicalizar, mas mediante a sindicalização, certamente esse sindicato trará alguns benefícios. E agora, com a nossa legislação, houve alteração,
Caso não haja benefício, caso esse empregado não queira, né, permanecer sindicalizado, ele não tem nenhuma obrigação de ficar. Gente, infelizmente, né, ou felizmente, encerramos a nossa disciplina por aqui, praticamente com uma aula de antecedência, uma aula e meia, né, 2 aulas de antecedência, né. Temos aí atividade na quinta-feira agora e na próxima quinta. Segunda-feira que vem, direito coletivo do trabalho, vocês estão dispensados. E estou à disposição para perguntas, né? Caso queiram aí, gente, questionar, perguntar alguma coisa, tirar dúvidas, estou à disposição, tá bom? Quem não tiver dúvida, né? Vocês estão liberados aí, fiquem com Deus. Até quem tiver aula amanhã, até aula de manhã. Ô, Elton, espera um minutinho. Quem não tiver aula de manhã, fica até próximo semestre, né? Se Deus quiser. Boa noite a todos.